Ele nasceu Richard Falco em 1º de junho de 1953. Seu pai pressionou a mãe para entregá-lo para adoção. Embora desde muito jovem tenha mostrado um fascínio por fogo, a personalidade dele mudou muito para pior depois de sofrer um acidente no qual ele foi atropelado e bateu a cabeça. Já adulto, causou mais de 1.500 incêndios na cidade de Nova York. Sentia-se atraído pelo ocultismo e achou que Satanás queria que ele matasse. David Berkowitz teria alguma chance de não se transformar em um assassino em série? Oi, eu sou a Cláudia Lemes. Eu sou Paula Feb. E nós somos a Serial Chicks. O assassino em série de hoje é Berkowitz, son of Sam. I'm a serial killer. A infância do David Berkowitz foi bem complicada, não porque foi necessariamente violenta ao extremo, mas porque ele foi muito rejeitado. O pai biológico dele pressionou a mãe para fazer um aborto. Ela não fez, mas ela se casou com outro homem que falou para ela, cara, quando esse bebê nascer, entrega para adoção. E foi o que ela fez. Ele foi adotado por um casal. E a mãe, a Pearl, a mãe adotiva, era uma boa mãe, dava muito carinho para eles, eram muito próximos. Mas o pai adotivo, ou seja, a terceira figura paterna, não era necessariamente abusivo, mas também era muito indiferente e frio em relação ao David. E a mãe dele, né, a mãe adotiva, infelizmente morreu de câncer com 30 anos, super jovem, né, imagina. Quando criança, o David Berkowitz já mostrava sinais de fascínio com fogo. Isso é sempre o que o FBI chama de um sinal vermelho, né? Você tem que ter cuidado com algumas coisas que as crianças fazem muito novas. Uma delas é justamente o que a Paula falou em outro episódio, a enurese, a coisa de da criança fazer xixi na cama constantemente, depois de uma idade em que isso não é aceitável, porque é claro que a criança até uns 4 anos fazer xixi na cama é uma coisa comum, mas à medida que ela faz 6, 7 anos já começa a ser mais incomum. E muito frequente também, né? A enurese noturna pode se tornar muito frequente. Então. Isso é muito comum na infância de muitos assassinos em série. E um outro sinal vermelho é justamente o fascínio com fogo, colocar fogo nas coisas, atear fogo por divertimento. Isso o David Berkowitz fazia muito novo, por mais que ele não estivesse num lar abusivo. Quando criança, além desse fascínio com fogo, ele também era muito levado, ele era hiperativo, mas até aí muitas crianças são. E ele era até muito inteligente, né? Sim. As pessoas achavam ele bastante inteligente, assim. Isso. Então era uma criança do bem, mas o pai adotivo achava que a adoção tinha sido um erro. Enfim, quando ele tinha 7 anos, ele foi atropelado e ele bateu a cabeça. Esse incidente mudou muito o comportamento do David Berkowitz, ele ficou pior depois disso. E é muito comum ver em muitos, não vou nem falar assassinos em série, muitos criminosos violentos, extremamente violentos, algum histórico de contusão na cabeça. Embora eles não tenham achado na época um dano cerebral, digamos assim, ele muito provavelmente aconteceu até pela forma como ele mudou o comportamento dele, e foi tão forte essa forma que os pais levaram ele a um psiquiatra. E ele era uma criança que costumava fazer bullying com outras crianças, mas ele também sofria bullying por ser adotado, né? E é uma forma de você ter atenção também, né? Mesmo que negativa. Se você não consegue positivamente a atenção dos seus pais, você vai buscar isso de forma negativa, nem que seja com a diretora do colégio chamando. Exatamente. Nem que seja deles forçando dando bronca. Eles a prestarem atenção em você também, quando eles são negligentes, né? Então olha pra mim, eu tô aprontando. Bom, a mãe adotiva dele acabou morrendo de câncer quando ela tinha só 30 anos. Então imagina, ele finalmente tinha sido acolhido por alguém, né? E amado, eles se davam super bem. Eles tinham uma boa relação e aí ele perde isso muito cedo, né? Bom, após a morte da Pearl, da mãe adotiva dele, o pai acabou casando de novo e casou com uma mulher que o Berkowitz não gostava, ele não ficava feliz e ela também acabou se envolvendo com ocultismo, enfim. E o pai ficava cada vez mais distante.
Então ele era basicamente ignorado dentro do próprio lar e não tinha mais. A única pessoa que amou ele já tinha morrido, completamente desamparado. Uma forma do David Berkowitz escapar essa vida familiar muito ruim foi quando ele tinha 17 anos, se alistando no exército. Ele foi mandado para a guerra do Vietnã. Ele ficou na Coreia. Bom, em 74, depois que ele acabou saindo do exército de forma honrosa, ele foi atrás de saber quem era a sua mãe de sangue, né? E aí ele acabou conhecendo essa mãe, que acabou contando para ele que o pai queria o aborto. E aí, bom, isso fez com que ele ficasse ainda mais transtornado. E aí, como essa mãe já tinha a Rosalind, que era meia-irmã dele, eles tiveram uma relação durante um tempo, mas ele não conseguiu suportar ficar próximo delas, porque ele começou a ter uma vontade muito grande de machucá-las e matá-las. Há uma raiva que ele tinha delas, até pelo fato de que, porra, você me entregou para outra família porque meu pai pediu, o meu padrasto pediu, foi o segundo marido. E uma outra questão é que a família que adotou o Berkowitz tinha dito que a mãe tinha morrido. Então, E o aí, choque bom, de tudo isso, ele né? acabou indo atrás, descobrindo que não, mas assim, imagina, né? A cabeça dele. Ele foi a bagunça que rejeitado. ficou. É como se a pessoa morre, ela não tem escolha, né? Isso. Agora, a mãe escolheu Por causa de um dar pra homem. ele. Eu não consigo deixar de ficar com raiva. Tipo, porra, o cara manda você entregar o seu filho. Não é isso que você faz. Você manda o cara embora e você dá um jeito de cuidar. E de forma alguma falando que isso é fácil. Vamos lá. O David Berkowitz, saindo do exército, foi para Nova York. Ele tinha, obviamente, uma personalidade muito bélica, muito agressiva, e ele começou a ter problemas com os vizinhos dele. E o que ele fazia mais ou menos assim, ele criava conflitos com os vizinhos meio que do nada e escalava esses conflitos com violência. Acho que era uma maneira até de deixar a raiva sair, né? De extrapolar a raiva, porque você tá com aquela raiva, né, dentro de você, você precisa de uma briga. E se a briga não vem até você, você vai até a briga. E aí o fascínio dele com fogo ressurgiu. Ele colocou fogo, ele começou incêndios, foram 1.500, mais de 1.500 incêndios na cidade de Nova York em 3 anos. Bom, em 1975, Berkowitz decidiu entrar numa seita satânica e ele finalmente se sentiu como parte de uma família, mesmo que uma família um pouco esquisita. Eles de início apenas tentavam se comunicar com espíritos, mas depois eles acabaram se envolvendo com pornografia sádica e crimes violentos, além de fazer uso de drogas. Então, assim, imagina uma pessoa que já tem uma tendência, que já tem um problema com rejeição, ele entra no que ele considera ser uma família, é acolhido por essas pessoas, né? E de novo, como a gente tinha falado do Manson, 1970 e pouco, né? Isso. O mesmo contexto histórico, assim, que as pessoas pareciam meio perdidas, né? Em 1975 ainda, ele escreveu uma carta para o pai dele, mostrando uma depressão, assim, falando que ele estava numa cidade triste e gloomy, né, que ele fala, ele é bem deprimida, assim, escura, e que a cidade é um espelho do que ele estava sentindo. E deu para ver pelas palavras que ele usa na carta do pai dele que ele tá muito mal, assim, que ele tá deprimido de fato. Foi um pouco depois disso, na véspera de Natal, que ele pegou uma faca e decidiu matar alguém. Ele saiu andando pela rua com uma faca, viu uma mulher saindo de um supermercado, de um mercadinho, e começou a esfaquear essa mulher, mas ela fugiu. Depois ele continuou andando e encontrou uma mulher, Michelle Foreman, uma menina de 15 anos, e esfaqueou essa menina 6 vezes, mas ela também conseguiu fugir. É muito importante falar que o David Berkowitz é um cara enorme, ele estava com uma faca contra uma menina de 15 anos. Então, se a intenção dele fosse matar, ele teria matado essas 2 pessoas. Parece que a intenção dele era só descarregar a agressividade e a raiva. Tipo, eu vou sair na rua com uma faca, sem cobrir o rosto, sem nada, e vou simplesmente atacar alguém, porque foda-se.
E ele disse posteriormente que ele descobriu nesse ataque que usar faca era muito complicado, porque era difícil matar as pessoas com a faca, e que ele acabou até manchando a roupa dele de sangue, então não era uma boa ideia. Serial killer problems. Bom, depois disso, ele comprou uma calibre .44 e começou a matar as pessoas exatamente assim. Então, às vezes eram mulheres, normalmente 2 mulheres em um carro ou um casal, e ele chegava, atirava, sem também ter nenhuma preocupação em se esconder nem nada disso, atirava normalmente 3 tiros e saía andando. Muitas dessas pessoas faleceram, uma ficou paraplégica, outra pessoa perdeu a visão e, enfim, várias pessoas foram tendo certos tipos de problema por conta dos tiros ou faleceram, né? E é muito importante falar assim, a quantidade de pessoas que sobreviveram. Mais uma porque vez não é reforçando, comum, né? não é comum. E reforçando aquela coisa de que ele queria dar uns tiros. Ele nunca voltou como o Zodíaco. O Zodíaco fazia questão, tipo assim, puta, essa pessoa eu vou matar. Ele ia embora quando ele achava que a pessoa estava morta. Mas não o David Berkowitz, né? Ele fazia uma posição, tipo, ele realmente fazia uma posição de atirador, abaixava um pouco e atirava no carro e ia embora. O que é curioso, acho que ele é o único desse tipo, digamos assim, que seguia esse tipo de método. Freud expliken! O diagnóstico em psicanálise acontece de maneira totalmente diferente do diagnóstico em psiquiatria, por exemplo. Enquanto a psiquiatria carrega mais de 300 possíveis doenças mentais, apenas 3 estruturas são consideradas em psicanálise: psicose, neurose e perversão. Como na psicanálise, a psicose pode ser causada pela ausência de metáfora paterna, é bem interessante pensar que Berkowitz estivesse, ao matar pessoas, lidando com as perdas de sua vida da mesma maneira impessoal com que o seu pai o tratou. Em Mindhunter, na série, inclusive, ele foi considerado um enganador de psiquiatras, ao dizer que ouvia ordens do cachorro do vizinho. No caso do Boston Strangler, por exemplo, do estrangulador de Boston, que a gente falou no outro episódio, ele, em uma loja, parece que venderam 200 armas no mesmo dia. Então existe todo um impacto em como as pessoas se comportam e o que elas fazem e tal. No mesmo caso do estrangulador de Boston, quem sofreu muito foram os vendedores que iam de porta em porta, que era mais comum na época, e as vendedoras da Avon. A Avon sofreu uma queda em vendas porque as pessoas não queriam abrir a porta. E era justamente o que eles faziam, batiam de porta em porta. No caso dele foi que muitas das vítimas, e dava para ver que ele sentia uma certa atração por mulheres de cabelo preto e longos. E aí as mulheres começaram a fazer o quê? Cortar os cabelos e pintar de loiro. Numa das casas que ele foi morar, o senhorio dele tinha um cachorro grande, um pastor alemão, que não parava de latir. O David Berkowitz começou a pirar com essa história e ele começou a achar que o cão estava possuído pelo demônio e essas latidas eram comandos para que ele matasse as pessoas. Eram ordens, basicamente, né? David Berkowitz se mudou para um lugar onde o senhorio dele tinha um cachorro que era um pastor alemão que latia sem parar. O latido do cachorro começou a ficar tão insuportável que mais tarde o David Berkowitz falou que pensou em se matar porque ele não aguentava mais. Ele começou a achar que esse cachorro estava possuído e pedindo para que ele matasse uma mulher. Ele se mudou, ele foi para outro lugar onde ele tinha um vizinho chamado Sam Carr, que também tinha um cachorro que latia. Ele tentou matar esse cachorro e quando ele não conseguiu, ele ficou convencido de que na verdade era o Sam Carr que estava possuído pelo demônio e queria que ele matasse, se comunicando com ele através do cachorro. Daí vem o nome Son of Sam. E a gente até falou, né, nossa, eu achava que Sam era por causa do tio Sam, alguma coisa assim. Não, é por causa do vizinho. Sim, ele se deu o apelido de Son of Sam, que ele comunicou à polícia mais tarde,
por causa do vizinho. Sabe? Inclusive, uma coisa interessante de dizer também é que ele chegou a mandar cartas pontuais, né, para um colunista de um jornal e para mais uma pessoa da operação policial, sempre dizendo que ele ia matar de novo e que ele não conseguia parar e que ele teria que ser morto para parar. A operação que foi montada para capturar o Son of Sam se chamava Operation Omega. Ela tinha 300 detetives trabalhando sem parar em busca dele para tentar descobrir quem ele era e gastou $90 mil. Um dia, David Berkowitz estava parado num lugar. Ele estava parado num lugar proibido, era isso? Você que me falou? Ele tinha estacionado num lugar proibido. Ele estacionou num lugar proibido e uma mulher chamada Cecilia Davis estava passando por lá no momento em que o policial estava dando uma multa para ele. Ele olhou para ela de uma forma muito ameaçadora e essa mulher guardou o rosto dele, guardou aquele momento, ficou na memória dela. E mais pra frente, à medida que ele continuou matando, ela chegou e foi pra polícia e falou, cara, esse cara, sei lá, alguma coisa estranha tá acontecendo com esse cara e tal. E ainda bem que alguém levou essa mulher a sério, puxou naquela noite todo mundo que tinha naquela região levado uma multa. Eles chegaram ao nome do David Berkowitz. Quando eles foram prender o David Berkowitz, ele falou, finalmente, por que vocês levaram tanto tempo? A história do Berkowitz me lembra bastante a história do Febrônio, porque era essa coisa, né, de encontrar as vítimas para poder, enfim, o Febrônio escrevia no peito delas, fazia inscrições, mas usava a voz de Deus, né, como uma voz para mandar matar. A qualidade missionária da coisa. Exatamente. Tá, né? Enquanto o Berkowitz usava Satã, né? De qualquer maneira, são serial killers missionários, né? Ótimo. Exatamente, Você fez um paralelo muito legal. Um achando que está cumprindo os desígnios de Deus e outro do opositor. E essa é a grande maneira da pessoa se desfazer de todos os atos dela, né? Quando ela não consegue assumir muito bem aquilo que ela faz ou ela não é capaz de se associar com as más escolhas e até com as boas escolhas da vida, ela quer ser fora disso. E ele poderia ter esse desejo inconsciente de se distanciar das decisões que ele tinha, né? O Berkowitz foi diagnosticado como esquizofrênico paranoide. Muito antes até dele ser pego, né? Sim. Durante a Operação Omega, o que é interessante é que, tentando fazer o perfil dele, foi um consenso dos psicólogos, e isso é raro, de que ele era esquizofrênico e depois que ele foi diagnosticado depois das entrevistas com ele. E até puxando pelas cartas mesmo, né? A maneira com que ele escrevia, como ele se comunicava com as pessoas e o tipo de atenção que ele queria. O que também chega numa coisa que eu acho sempre importante dizer, profiling é real. Sim. Né? O profiling realmente existe. O traçar o perfil criminal com base em tudo que se estuda na psicologia é uma coisa muito real e já levou à captura de muitos assassinos, não só em série, mas de muitos criminosos diferentes. David Berkowitz, em 2002, se tornou elegível para sair em condicional e ele recusou a entrevista. Ele falou, não, eu não quero sair, eu preciso estar na prisão. Ele acabou virando cristão e hoje ele mudou o Son of Sam, filho de Sam, para o Filho da Esperança. Esse foi o novo apelido que ele se deu. Filho da Esperança. É filho de Samuel. Chegou a hora das recomendações literárias, porque aqui no Serial Chicks nós fazemos um serviço para a comunidade. Não. Vamos lá. Eu vou indicar um livro que o pessoal já deve ter visto passando por aí, porque ele é tão lindo que ele é difícil de esquecer, que é o Lady Killers. Em outros episódios do Serial Chicks a gente já discutiu bastante a questão do perfil da mulher assassina em série, como elas matam, os subgrupos e todo esse tipo de coisa, mas nesse livro, lançado pela Dark Side recentemente, você tem mais explicações e muitos exemplos e estudos de caso. Ele é um livro lindo e, além disso, tem bastante informação. Então, é um livro que eu indico. É legal conhecer as histórias, os perfis diferentes das mulheres. E é lindíssimo, né? E ele é lindíssimo, né? Mas não é nem... vai muito além da estética. Ele realmente é um livro bem bacana. Lembrando que elas matam, mas eles matam muito, muito, muito mais. Então,
Dentro da exceção, o que a gente tem? A gente tem esse livro que explora muito bem esse outro lado. Eu acho que tem a ver você falar sobre o inferno no Ártico também, que eu acho que pode ter um pouco a ver com o que a Com gente Son tava of Sam. conversando hoje. É curioso, mas assim, o meu livro, Inferno no Ático, ele já está esgotado, mas ele ainda está em e-book. Em breve ele vai voltar a ser vendido na versão impressa, mas ele também aborda um assassino em série satanista, mas é um satanismo acósmico, que é muito mais hardcore do que o satanismo da velha, é realmente guiado para matar, destruir o mundo, basicamente, só isso. Eu acho que vocês vão gostar porque cada episódio, está autografado. Cada capítulo, não episódio, Cláudia, é dedicado, é inspirado por, regido por um dos 13 demônios do satanismo acósmico. Então, por exemplo, você tem Thanatos, morte. E no final, essa parte que todo mundo gosta de tirar foto e colocar no Instagram, que eu também confesso que eu adoro. Essa daqui. 13, Lucifer. Bom, gente, a minha indicação de hoje é O Assombro, do Chuck Palahniuk, que, bom, vocês já sabem que é meu autor preferido, né? Ou, pelo menos, aquele com quem eu mais me identifico. E esse livro fala de um grupo de escritores que se encontra durante 3 meses num local para escrever histórias, né, de terror. E eu achei curioso porque, quem não sabe, a Cláudia é presidente da ABERST, da Associação de... Ai, como é que é? Associação... É foda. Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. Tipo, é enorme. Exatamente, então. E eles fazem o Ghost Story Challenge, que é eles se encontram uma vez no ano, né, durante uma noite, e escrevem um livro. O primeiro livro, desculpa a cola, mas eu vou olhar aqui. O primeiro livro foi o Confinados, que saiu ano passado. Pela editora Monomito, está à venda, está na 2ª tiragem, se eu não me engano. Que legal. É muito legal. Que legal. A gente escreveu ele a noite toda. Que legal. E o segundo agora, que vai sair ainda esse ano, é o Numa Noite Escura. Vai ser pela editora Coerência também. Eu achei curioso porque, assim, é praticamente a mesma história. É né? isso é uma tradição, assim, estabelecida pelo Lord Byron, né? Que ele estava num negócio chamado O Ano Sem Verão, se eu não me engano, que fazia frio all the time, e aí ele convidou a Mary Shelley, o John Polidori, que era médico dele, e supplier of drugs, eu vou falar. E o Percy, o marido da Mary Shelley, para passarem umas noites lá, bebendo vinho e tal. E foi interessante porque eram 4 pessoas criativas e muito geniosas na mesma casa durante várias noites, só bebendo, com uma puta tensão sexual entre elas, é importante dizer. Lord Byron sendo muito chato, muito Lord Byron. Mas dessas discussões, desses debates, desse confinamento, surgiu o The Vampire, do John Polidori, que ia ser a maior influência para Drácula, e Frankenstein, da Mary Shelley. Então foi muito produtiva, criativamente falando. E na Best a gente quis replicar isso, tanto que o nome que a gente deu é o mesmo nome que o Lord Byron deu, que é Ghost Story Challenge. Basicamente a gente não pode ficar num castelo escrevendo por semanas, mas nós ficamos num casarão na primeira vez, escrevendo a noite inteira, teve conto de terror, teve muita coisa gostosa, e é sempre no frio. E esse ano a gente foi, 2 meses atrás, para uma fazenda lá em Pedro de Toledo, um puta frio no meio do mato. Onde a Cláudia mordeu uma abelha, quer dizer, a abelha... Gente, eu fui picada na língua por uma abelha, tipo, who can say, né? Não acredito. Na minha Coca-Cola caiu uma abelha e eu não vi, Qual eu tomei. a chance, cara? Quando eu virei, eu senti uma coisa na minha boca muito esquisita, tipo, aí eu cuspi e todo mundo começou a rir na minha cara. Quando eu vi que era uma abelha, na hora eu senti uma dor de outro mundo na minha língua. Aí eu comecei a falar que eu tinha sido picada na língua por uma abelha, todo mundo riu. Realmente, eventualmente, o Leandro falou, deixa eu ver. Quando ele veio, ele tirou o ferrão. Tem no Ainda meu bem que você não Instagram. era alérgica, né? Porque senão ia fechar aqui. Meu amigo falou isso na hora, que ele é cirurgião. Ele falou, cara, se você fosse alérgica, ia fechar na hora. Na hora você ia ser hospitalizada e com chance de morrer. Mas eu estou viva. Que pena, né? Estamos algumas pessoas estão pensando... recomendando. as inimigas estão pensando, ai meu Deus, maldita... Ai, para, pelo amor de abelha. Deus. Não, mas é brincadeira. E agora estamos recomendando Agora o estamos Assombro do recomendando Chuck o Assombro Palahniuk e do o Chuck Ghost Palahniuk. Story Challenge. Os E os livros do 2 Ghost livros Story do Ghost Story Challenge. Links abaixo. Ele foi atropelado quando ele era criança.
esse atropelamento fez com que ele batesse a cabeça. E depois desse acidente, o comportamento dele mudou. Eu acho muito seguro afirmar que essa batida de cabeça teve um impacto nele. É uma coisa também muito... Trocadilho. Desculpa. não, nossa. Com perdão. Que escolha de palavras péssima. Desculpa. Não, eu mereci. You're forgiven. Eu vou falar diferente, até porque tava ruim. Bom, ninguém me falou que eu tô com um brinco só? A gente vai ter que fazer tudo de novo? Puta que pariu. Ah, ninguém viu. Cadê? Não caiu, eu tirei um e esqueci de tirar o outro, porque eu sou a Cláudia. Mas é que você tá Você não quer um pôr o pouco outro? pesado. É que você tava um pouquinho de perfil assim, não tava vendo mesmo. Você não tava aparecendo o quê? Não, o cabelo tava em cima. Tudo bem, fuck it. Jogo do... No final a gente foi que nem a She-Ratinha ali. Oi, você não percebeu que eu estava escondida? Tipo assim, o que você... Você não percebeu que tava faltando o brinco da Cláudia?